Paz do Senhor a todos, eu gostaria de gravar esse vídeo deixando mais uma palavra de encorajamento para que nós possamos ser edificados. Bem, o tema de hoje eu gostaria de falar sobre a questão do sexo, não é isso? Hoje em dia, na mídia, na sociedade, existe um apelo muito grande para que as pessoas, os adolescentes, tenham relações sexuais de forma casuais, de forma sem compromisso e associam essa prática agora como se fosse alguma coisa natural que não tem nenhum problema. Bem, a primeira parte que eu gostaria de falar é em relação aos cristãos, né? Nós não temos dúvidas de que nós não temos essas práticas porque nós consideramos o que a palavra de Deus fala, né? Que isso é um ato pecaminoso. Então, lá em Tiago, capítulo 4, diz que nós devemos sujeitar-nos a Deus e resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Mas quando fala sobre a prática da imoralidade, desses atos sexuais, em 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo diz que nós devemos fugir dessa prática da imoralidade. Ou seja, não é algo que a gente vai ter que enfrentar para resistir, mas abandonar, fugir, negar tudo que envolve essas práticas imorais. Então, para o aspecto cristão, apenas como obediência da palavra de Deus, isso já era o suficiente para que nós entendamos que é necessário evitar essa prática que não seja no casamento, né? No próprio livro de Coríntios, Paulo fala, né, que por causa dessa imoralidade que procure o casamento, né? Que a mulher tem essa prática com o seu esposo e o homem com a sua esposa. Enfim, mas eu gostaria de passar agora uma visão que não seja apenas essa visão de que é pecado, mas quando você decide ter essa abstinência do sexo antes do casamento, quais são os efeitos na sua vida, que não só seja na sua vida espiritual, já que você não vai estar pecando e o pecado afasta o homem de Deus. Então, qual é o efeito dessa abstinência? Qual é a vantagem? Quais os frutos que você pode colher quando você decide se abster da prática sexual antes do casamento? Hoje em dia, nas escolas, não se aperreie com isso. Nas escolas, os profissionais, os professores estão tratando a questão do sexo como uma banalidade, ou seja, façam sexo, e inclusive usando a seguinte frase como eu mesmo ouvi: sexo é bom, todo mundo faz, e por que não fazer? Tome apenas cuidado. Só que, para mim, essa declaração que esses profissionais fazem, tratando o sexo dessa forma banal, desta forma, nesse meio banal, não é uma coisa que eu consideraria tão justa. Porque quando você diz façam sexo, por mais que você diga use camisinha, por mais que você dê as outras instruções, pelo próprio ato do sexo, como já foi dito, né? Sexo é muito bom. Lógico, foi Deus que criou os órgãos genitais e Ele criou com essas células que dá prazer, não é isso? Então, se for só por esse argumento que acontece aqui por muitas vezes, isso é uma bomba relógio que coloca na mão desses adolescentes. A televisão está colocando isso. Então, hoje ainda acontece doenças sexualmente transmissíveis, acontece de meninas jovens demais engravidar, perder a sua infância, perder a sua adolescência, porque teve essa liberdade, porque sexo é bom, vamos fazer, vamos ficar todo mundo nu, tudo liberado. E quando essas pessoas acontece isso por causa desse sexo deliberado, por essa forma banal que está tratando, nenhum desses professores, nenhum desses profissionais, não, nem a Globo, nenhum socialista, nenhum pedagogo, nenhum professor de qualquer qualidade que incentiva isso vai estar naquela família para conseguir resolver esse problema da doença sexual, vai dar apoio à família quando essa menina engravidar, vai dar apoio psicológico quando houver algum abuso, quando essa relação sexual não for tão legal, quando o cara forçar a barra, ou então vice-versa. Então essas mesmas pessoas que contribuem dizendo façam sexo, quando acontece alguma coisa, elas não vão estar lá para te ajudar, não vai estar lá para suprir essa necessidade que você vai ter naquele momento por causa desse incentivo que está sendo levado.
No entanto, em contrapartida, se você olhar por outro lado, se você tiver a capacidade de abster do sexo, como mesmo eu já ouvi professores falando do tipo, sexo é bom, então vamos fazer. Só que tem um outro detalhe, eu nunca vi ninguém reclamando de bebida. Bebida é bom, beber entre os amigos também é bom. Eu nunca vi alguém reclamando do prazer de cheirar crack. Crack é bom também. Qual é o problema de todas essas coisas que eu falei? Sempre é o efeito. É claro que o sexo é bom, é claro que o sexo foi feito para dar prazer. Mas qual é o efeito dessa prática de forma deliberada? Quantas pessoas uma menina vai conhecer? Com quantos homens ela vai se relacionar? E quando ela casar, como é que vai ser essa relação com seu esposo dentro da sua vida, na vida do casal sexual? Então, quando você decide se abster também do sexo, você se torna uma pessoa forte. Porque se você tem a capacidade de resistir aos seus impulsos hormonais sem querer fazer, então quando chegar alguém com a maconhazinha e dizer, ó, que legal, que coisa boa, então o seu corpo vai estar dominado pela sua decisão de você não querer praticar. Então quando alguém chegar a oferecer uma maconha, você vai ser uma pessoa mais forte, vai dizer, cara, eu não quero. Poxa, prova só um pouquinho, meu amigo, estou resistindo não ter relações sexuais com minha namorada, tu acha que eu vou ceder para uma maconha? Quando alguém chegar a oferecer crack, você vai ser forte o suficiente, seu corpo vai estar dentro do lugar dele, que é dominado pela sua decisão, e você vai dizer, poxa, eu não quero. Quando chegar uma oportunidade de roubar, que você ficar tentado por uma necessidade que você tenha, quando você pratica essa abstinência no sentido de que eu quero me preservar, eu vou fugir, eu vou batalhar, você se torna uma pessoa decididamente mais forte. E você tem nas suas mãos o controle das suas decisões. E você não fica escravo dessa lógica que alguns professores falam de que sexo é bom, vamos fazer. Você não é escravo dessa sensação boa, mas você é forte ao ponto de você decidir o que você vai querer. Então, seja não só pela parte de que sexo é pecado, mas por todas essas outras partes de que você pode estar sendo uma pessoa mais forte, mais decidida e ter o seu corpo dominado pela sua própria decisão, eu quero deixar uma mensagem para você. Deixe para fazer o sexo no casamento, honre a tua esposa, dê o que você tem de melhor em termos de prazer apenas para ela e não saia se envolvendo com todo mundo, porque com certeza você será bem mais forte para resistir contra qualquer outra coisa que seja bom, mas que não seja tão legal para você. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.